Aqui estou, o seu irmão Ronald, para fazer mais um vídeo da série Conhecendo a Verdade. Dê o seu like, se inscreva no canal, compartilhe, toque o sininho e vamos a mais uma mensagem importante. Hoje o título é Eu e o meu Pai somos um. Está lá em João 10:30, esta frase de Cristo. Eu e meu Pai somos um. A Bíblia mostra a Trindade. Não existe a palavra Trindade na Bíblia, mas existe essa Trindade, entendeu? É um nome técnico. Não existe a palavra Bíblia na Bíblia. Em vez de Bíblia tem Escrituras, Palavra de Deus, a espada, né? O livro do Senhor. É assim que é chamado a Bíblia dentro da Bíblia. Quer dizer, não existe Bíblia, mas existe essa Bíblia assim, que é essa palavra do Senhor, tá? Só não existe a palavra mesmo, entende, né? E existem várias evidências de que existe a poderosa Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Por exemplo, no hebraico, a palavra Deus, chamada, está no hebraico Elohim, significa deuses. Esse é um dos títulos de Deus. Elohim é deuses. Por exemplo, em Gênesis 1:26 está escrito assim: e disse Deus, no hebraico está Elohim, e disse Elohim, está no plural, é como se estivesse dizendo, e disse os deuses. Continuando, e disse os deuses, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Repetindo, Deus disse, façamos, está no plural. Ele não disse, eu vou fazer o homem. Não, ele disse, vamos fazer o homem. Façamos. Nós façamos, está no plural. Quer dizer, é a Trindade falando. Foi Jesus que nos criou. Foi Deus Pai que nos criou. E o Espírito Santo também. Façamos. E Elohim, lembre-se, é deuses no plural. Tá certo? Outra evidência aqui está em Filipenses 2:10. Vocês sabem que nós não devemos nos ajoelhar para ninguém. Os 3 companheiros de Daniel preferiram morrer do que se ajoelharem para uma estátua. Preferiram morrer. Pedro repreendeu Cornélio quando Cornélio se ajoelhou perante Pedro. Aí Pedro disse, não digo repreendeu, né? Apenas falou carinhosamente, não faça isso, eu sou homem igual a você, não se ajoelhe diante de mim, tá? Não se ajoelhe. E outras mensagens que mostram que o homem não deve se ajoelhar. Mas Jesus Cristo permitiu que as pessoas se ajoelhassem perante ele. Jesus nunca repreendeu ninguém que se ajoelhou perante ele. E o que está escrito em Filipenses 2:10, depois que Cristo foi às alturas se reencontrar com o Pai. Filipenses 2:10, está aqui, pronto. Diz assim: para que ao nome de Jesus
se dobre todo o joelho. O que é dobrar o joelho, minha gente? O que é dobrar o joelho? É claro que é se ajoelhar, né? Esticar o joelho é ficar em pé ou deitado, mas dobrar o joelho é se ajoelhar perante Deus. Mas aqui diz que é o nome de Jesus se dobre todo o joelho. Quer dizer, não é blasfêmia se ajoelhar perante Cristo, porque Cristo é Deus também. Então pode se ajoelhar perante Cristo. Jesus falou, eu e o meu Pai somos um. Foi isso que falei agora há pouco. Eu e o Pai somos um. A Trindade eu comparo assim ao ovo. Um ovo é um só, mas é dividido em 3 partes, né? Um ovo tem a casca, tem a gema, tem a clara. É também como aquele antigo aparelho da década de 80 que o povo comprava, né? Aquele 3 em 1. Era uma fita cassete que hoje não existe mais. Era um disco de vinil que também não existe. E era um rádio. Eram 3 aparelhos num só. Um 3 em 1. Então a Trindade é mais ou menos isso. É 3 em 1. O que está escrito aqui também em Tito. Tito 10 diz: não defraudando, antes mostrando toda boa lealdade, para que em tudo sejam ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Deus, nosso Salvador. Quem é o nosso Salvador? É Deus Pai ou é Cristo? Porque aqui está dizendo Deus, nosso Salvador. É claro que Cristo é Deus. Então, por isso que aqui está escrito Deus, nosso Salvador. O nosso Salvador é um Deus, é Cristo. E o verso 13, né? De Tito 2. Aguardando a bem-aventurança, a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador, Jesus Cristo. Olha só, do nosso grande Deus e nosso Salvador, Jesus Cristo. Mas tem uma tradução que diz, nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Tá? Falando ainda, né, que Deus é o nosso Salvador. Atos 20, 28 diz: olhai por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Olha só, a igreja de Deus, que ele, o próprio Deus, né, resgatou com seu próprio sangue. Quer dizer que Deus resgatou a igreja com seu próprio sangue. Que Deus é esse? É Cristo. Foi Cristo que resgatou a igreja com o próprio sangue. Mas aqui está dizendo que é Deus, né? Por quê? Porque Cristo é Deus. E uma última passagem aqui está em Isaías 9:6. Um rapaz foi fazer uma entrevista com os judeus e os judeus ficaram sem responder. Um rapaz mostrou numa entrevista essa passagem de Isaías 9:6 aos judeus que ele entrevistava, né? Perguntando, quem você acha que é essa pessoa aqui de Isaías 9:6? 9:6 diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, Maravilhoso, Conselheiro, Deus, ó Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz.
Então, foi perguntado a esses entrevistados que eram judeus: quem você acha que é esse Deus forte? Esse Pai da eternidade, esse Príncipe da paz? Eles não souberam responder. Acharam que essa passagem é do Novo Testamento, mas não, é do Antigo Testamento. Um menino seria chamado de Deus forte. Isso é estranho para um judeu. Uma criança ser chamada de Deus forte e Pai da eternidade. Ora, todo ser humano morre, então por que um ser humano iria ser chamado de Pai da eternidade se ele morre? Nasce, cresce, reproduz e morre. E tem outras passagens que falam sobre a Trindade, não é? Pena que o tempo não ajuda, né? Eu poderia falar em Apocalipse 8, em que diz que Cristo é o Todo-Poderoso, e outras muitas passagens, né? Mas vamos ficar por aqui mesmo, tá certo? E Deus abençoe a tua casa.